Muito boa noite para todos que estão aqui conosco novamente, em mais uma quinta-feira, onde nos reunimos para as nossas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, sempre reunidos aqui no nosso canal do Centro Espírita Ivon Costa. A gente sempre agradece a todos aqueles canais parceiros que também retransmitem essa programação, né? E o nosso abraço para todos que estão ao vivo e todos que posteriormente estarão conosco aqui nos assistindo. A gente já, antes de iniciar, como sempre fazemos, vamos dar aqui as boas-vindas ao Gustavo Silveira, lá de Uberlândia, do Grupo Espírita Leon Denis. Estávamos com saudade dele, esteve conosco ano passado, está aqui agora novamente. Gustavo, fica à vontade para dar o seu boa noite para todos. Olá, meus amigos, boa noite a todos e a todas. Sempre uma alegria poder estar aqui de novo. Alegria estar com você, Daniel, ao Bruno, a todos os amigos do Ivon Costa. E cumprimentar aos amigos que estão aí com a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Que a paz de Jesus, o Divino Amigo, esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bruno, meu amigo, dê seu boa noite para a gente, por favor. Boa noite ao Daniel, boa noite ao Gustavo. Agradecemos por ele ter aceito o convite, participar conosco mais uma vez. E uma boa noite a todos que nos estão acompanhando, que nos dão muita alegria pela companhia que nós sentimos, apesar vamos dizer assim, estarmos entre as máquinas, nós sentimos as vibrações de amizade, de carinho que nos são dirigidas. Por isso, agradecemos muito e vamos estudar mais um pouquinho essa noite e que cada um possa contribuir, né, com as suas vibrações e com a sua participação no chat. Muito obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, Bruno. E é verdade, gente. Todas as quintas-feiras que a gente se reúne aqui, nós estamos online, cada um na sua casa, mas o sentimento dessa vibração, todos nós sentimos. Tenho certeza que todos que estão em casa também percebem, né? E a proposta, a gente sempre relembra, a proposta dessa reunião que nós fazemos é incentivar mesmo o culto do Evangelho nos lares, né? Então, muitos, às vezes, têm dúvidas, como fazer o Evangelho? É fazer com simplicidade, como era Jesus, né? Então, a proposta é essa, é incentivar, reunirmos-nos, né, nas nossas casas. A gente sempre fala, se quiser deixar a aguinha, né, deixa a minha aguinha aqui, né, para espiritualidade amiga frutificar em cada um, em cada lar, né, dentro da necessidade, e a gente conversar aqui e sentir essas boas vibrações. Muito bem, gente. Então, para iniciar, né, nossos minutos de reflexão, como sempre fazemos, hoje nós trouxemos uma mensagem inicial, antes da nossa prece, que está lá no livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o capítulo 11, a riqueza real. Então, vamos à leitura. A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os bons, onde estiverem, guardam... Desculpa, não passei aqui. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero,
valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Então, vamos nos elevar em pensamento, primeiramente agradecendo a espiritualidade amiga que acompanha a cada um de nós por esta oportunidade em que nos reservamos estes minutos em torno do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da clareza da doutrina espírita, que nos traz os seus ensinamentos, que nos traz a serenidade, a compreensão perante as nossas vidas. Que possamos, Senhor, cada um de nós em nossos lares, nos unirmos nesses bons sentimentos e na compreensão, a compreensão do seu Evangelho, que tanto nos orienta e ilumina a nossa caminhada. Que a espiritualidade amiga e protetora de cada um de nós possa nos auxiliar em inspirações e em boas vibrações. E que a sua paz, Senhor, permaneça junto a cada um de nós, estendidos àqueles que temos em nossos corações. Muito obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, vamos já passar aqui para o texto do Evangelho, né? Em seguida, a gente iniciar as reflexões da noite. Eu vou convidar o Bruno para fazer a leitura. Quem tiver o Evangelho em casa, né? O papel, né? O livro impresso, quiser acompanhar, fique à vontade. Nós estamos ainda no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje, nós faremos a leitura aqui do item 8. Vou passar para você, tá, Bruno? Ok. Vamos lá. Então, vamos à leitura. Desigualdade das riquezas. Item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades.
Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve, ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Muito bem. Opa, Gustavo tinha saído da transmissão. Desculpa, Gustavo, não sei por que aqui você estava fora, voltou. Muito bem, depois dessa leitura, né, é um tema que realmente, né, Kardec nos traz
uma série de quesitos aí, de forma muito racional, para falar dessa questão da desigualdade das riquezas, né? Então, a gente sabe que aqui, nesses minutos que nós estaremos, a gente não vai conseguir esgotar o tema, né? Mas teremos aqui já diversas reflexões em torno desse assunto que é tão pitoresco que muitos têm essas dúvidas íntimas, né? Sobre essas desigualdades das riquezas na nossa humanidade. Gustavo, aqui para mim está travado. Você está ouvindo? Eu estou na dúvida. Eu ouço vocês. Ah, está ouvindo? A imagem que eu estou está travada, não sei. A imagem aqui para mim tem hora que ela está carregada assim e volta. Mas eu estou vendo vocês perfeitamente. Você está ouvindo, né? O áudio é que está um pouco lento. Não sei. Você quer sair e entrar de novo? Não sei, fazer um teste? Pode ser. Tá, só para ver que se vai melhorar. Aí. Então, enquanto o Gustavo já volta, né? Ele vai dar início às reflexões, mas é um tema, como a gente vinha dizendo, muito importante, né? E que atinge, né, a cada um de nós, né? A gente se deparar com as diferenças das riquezas, o grau de pobreza em determinados indivíduos, enquanto outros estão aí num grau de riqueza, né, muito grande. Isso realmente traz essas dúvidas. Vamos ver aqui o Gustavo, acho que agora... Oi, Gustavo, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, vamos passar já para o Gustavo. Gustavo, fica à vontade para as suas reflexões. Estamos aqui. Obrigado, meu amigo. Então, cumprimentando mais uma vez a todos, rogando a Jesus, aos espíritos amigos, nos inspirem e nos dirigem nas reflexões da noite. Esse texto de Kardec, como o Daniel comentou, de fato, ele está carregado de muitas reflexões, muitos ensinamentos. E, na verdade, aqui hoje nós escolhemos um viés, né? um caminho, porque existem vários, né? E nós escolhemos um caminho partindo, na verdade, de um título de uma mensagem de Emmanuel. Não vai passar na mensagem. Convidar todos que leiam a mensagem. Mas o título da mensagem de Emmanuel é extraordinário. E está profundamente ligado a esse texto de Kardec, até porque a mensagem comenta o texto, né? O título é Dinheiro, o servidor. E eu achei assim preciso, né? Porque, primeiro, pelo final do texto de Kardec, a origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Immanuel Kant, um grande filósofo do século XVIII, que, aliás, ele desencarnou no ano em que Kardec nasceu, e para mim, eu tenho assim, se Kant fosse contemporâneo de Kardec, Kant tinha sido espírita. Porque Kant conseguiu, em algumas áreas, né, não em todas, mas em muitas áreas, ele conseguiu ter um alcance filosófico extraordinário. E Kant dizia assim, nada é bom ou ruim senão a intenção. Então, a intenção é que, por exemplo, uma faca. A faca é boa ou é ruim? Depende de quem manuseia, né? Depende da intenção de quem manuseia. Na mão de um cozinheiro é extraordinário, na mão de um assassino é um perigo, né? E Kardec, então, encerra a mensagem falando do orgulho e do egoísmo, porque o dinheiro em si é um servidor que está, muitas vezes, a serviço do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E então já é um ponto interessante. A Emmanuel nos convida a pensar sobre isso. O dinheiro em si é bom e mal. Depende de nós. Depende de como vamos. Aqui está travando um pouquinho. Se travar o áudio, vocês me dizem o que eu fico. Tá dando uma travadinha, tá? Tá o áudio? Tá dando então, uma travadinha. Deixa eu entrar para a internet aqui, então. Tá. E parece que melhor. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar o Gustavo. A internet, é assim mesmo, né? Estamos todos sujeitos. Vamos aguardar. O pessoal já falou que está picotando, sim, a gente já está vendo. O Gustavo vai dar uma olhadinha lá.
Bom, enquanto o Gustavo vai resolver lá a parte técnica, a gente vai comentando aqui um pouquinho também, né? Então, Kardec nos traz diversos quesitos em torno dessa desigualdade, né, das riquezas, que a gente começa a raciocinar que em torno, se fosse apenas uma existência, com certeza seria injusto, não é? Termos determinadas uma parte da humanidade com o acúmulo de riquezas e um outro percentual com a pobreza extrema, né? Sendo que a grande maioria está aí nesse meio do caminho, né? Na dita classe média, vamos dizer assim. Opa, acho que ele voltou aqui. Vamos lá. Oi, Gustavo. Aí, vamos ver se agora vai, né? Dá um passo aqui no mudo. Vai sim, vai. Tá bom, tranquilo. Então, o título da mensagem de Emmanuel já nos convoca à reflexão: dinheiro, o servidor, porque na verdade ele está a serviço de algo. Mas também nos chama a atenção que Emmanuel diz que ele é o servidor, ele não é o ordenador. Ele não pode ser, o dinheiro não pode ditar normas, o dinheiro não pode direcionar, de forma que o dinheiro não pode ser a meta. O dinheiro há de ser um meio, não um fim, não a finalidade. Ele precisa ser o servidor, ele não pode ser quem manda, ele tem que ser quem serve. Sou eu que tenho que usar o dinheiro. É o dinheiro que tem que me servir e não eu servir ao dinheiro, né? Então, esse título de Emmanuel vai nos convocando a essas reflexões que eu achei, assim, muito vinculadas ao que Kardec trouxe, justamente porque nos convocam a raciocinar sobre a razão de ser do próprio dinheiro. Mas, Emmanuel inicia a mensagem, e ele, na verdade, esse é o tom da mensagem, né? Que está vinculado a uma outra fala de Kardec aqui no texto que nós acabamos de passar. Quando a gente pensa desigualdade das riquezas, é claro que existe uma razão material para isso. Qual que é a razão material? A desigualdade dos homens, dos seres humanos. No mundo material, essa desigualdade sendo aplicada, é lógico que o dinheiro as riquezas vão ser desiguais. Os espíritos chegam a dizer isso. Kardec faz uma pergunta assim: se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos em partes iguais para todo mundo, resolveria o problema? Por algum tempo, depois ia estar desigual de novo. Porque um ia pegar e ia gastar tudo, o outro ia pegar e investir. Então, são inteligências diferentes, com propósitos diferentes e com maneiras de agir diferentes. Então, é natural e esperado que haja a desigualdade. O que não é esperado é que, em razão dessa mesma desigualdade, algumas pessoas morram de fome. Isso não é esperado. Isso não é esperado. Então, o problema está aí. Os espíritos ainda dizem no Livro dos Espíritos: uma sociedade regida pelas leis do Cristo, em uma sociedade regida pelas leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Aí está o problema. A desigualdade em si, ela é natural. Da nossa própria desigualdade no mundo material, isso naturalmente vai acontecer. Mas, essa desigualdade... Vou colocar alguma coisa ali na rua. Essa desigualdade, ela nos chama para o ponto central... Perdão. Nos chama para o ponto central da existência da riqueza no planeta. Porque senão a gente vai se perder, vai ficar difícil, a gente vai perder o foco. Se a gente não entender que a riqueza é um meio, a gente vai perder o foco da razão de ser, por que a riqueza existe. E, na verdade, o foco da riqueza, ele é também variado. Kardec, aqui no texto, falou assim: é pela riqueza que a gente promove o bem. E é mesmo. É com a riqueza que a gente impulsiona as plantações, é pela riqueza que a gente impulsiona a tecnologia, é pela riqueza que a gente promove o bem-estar material, né? Materialmente falando.
Então, a riqueza é um dos instrumentos de promoção e espalhamento da caridade, de um modo geral. No mundo físico, se a gente não... nessa relação humana que a gente foi construindo, se a gente não tiver o dinheiro, a gente não faz. Basicamente é isso. Mas tem um outro ponto, e aí eu acho que é onde o título de Emmanuel está mais vinculado ao texto de Kardec. Dinheiro ou servidor? A serviço de quê e de quem? E aí Kardec tem uma frase que eu achei assim preciosa. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, ou seja, a riqueza vem por conta de uma prova moral que eu preciso passar. Ter ou não ter não está vinculado com mérito. Não é porque eu sou bonito e fiz por merecer, eu tenho dinheiro. Não, porque se fosse assim, o que é Jesus? Ele diz tem um jovem procura e diz assim, mestre, eu quero seguir você. Aí ele responde com uma parábola, ele diz assim, você quer me seguir? Olha, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se nós formos medir riqueza por mérito, Jesus tinha que ter nascido no Império Romano. De modo que o dinheiro também é um servidor e que deve ser aplicado em termos morais, de evolução moral. E o dinheiro não vem com base no mérito, ele vem com base da necessidade da pessoa. Então tem gente, é incrível, tudo que a pessoa põe a mão dá lucro. Incrivelmente, a coisa flui e dá certo. Quanto outras, por mais trabalhem, por mais se esforcem, por mais se dediquem, não avançam, não conseguem amealhar esse bem material. Então, a pergunta que é preciso ser feita é: qual é a lição a ser aprendida? Qual é a lição a ser aprendida? E aqui é muito interessante a gente pensar. Porque o que a gente nota é que muitas vezes os espíritas vão fazendo regras para a lei divina, né? Como se a lei divina funcionasse com base em regras. A lei divina funciona com base em pessoas. O que aquela pessoa precisa? Não é regra, né? Não é como o Haroldo falou certa vez, né? Jesus não é pescador de rede, é pescador de vara. É um coração por vez. Então vai passando um por um. Então, há uma... Só para justificar, eu estou no centro espírita e a rua aqui é meio movimentada, né? Depois aconteceu uns barulhos aí, que eu estou bem perto aqui da rua, mas Mas tá dando para ouvir direitinho. Tá dando para ouvir? Não, bacana. Então a gente põe regrinha assim, ele abusou do dinheiro na encarnação, então agora, na próxima, ele vai vir pobre. E aí, acha que a pessoa que tem dificuldade material é porque abusou do dinheiro antes. Olha, o ponto é todo moral. De forma que, se alguém abusou do dinheiro, não necessariamente ele vai vir sem dinheiro na próxima. É muito provável que ele venha com dinheiro. De novo. Porque onde é que ele caiu? Então ele tem que se reerguer onde ele caiu. Ele tem que se reerguer onde ele caiu. Não necessariamente. Pode ser que sim? Pode ser que sim, porque o espírito, como Kardec mesmo colocou no texto, o espírito vai escolher. Ele vai escolher, e aí, às vezes, ele tem medo, né, de vir com dinheiro. Às vezes ele tem medo. Ele tem medo de experimentar aquilo de novo e cair de novo. Então ele pede para vir sem. Mas Deus não funciona, a lei divina não funciona assim. Você falhou nesse ponto, então nunca mais você vai vir com dinheiro. Mas é muito pelo contrário. Uma coisa que me surpreendeu ao ler o A Caminho da Luz é ver como que Jesus confia postos de poder para pessoas que abusaram do poder. Mas é claro que ele vai fazer isso. Porque a pessoa que caiu no poder, ela precisa resgatar ali mesmo. Então, a riqueza, ela está a serviço
da moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que Kardec comentou no texto é, a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas aquela pessoa é péssima, por que ela tem dinheiro? É justamente para isso, para ela trabalhar esse lado sombrio dela, dando ali, ofertando a ela um meio muito fácil de promover a fraternidade, que é o dinheiro. O meio mais fácil de você promover a fraternidade é com dinheiro, né? Que é você é capaz de comprar as coisas. Então, é curioso a gente observar isso. É importante, né, a gente observar isso, porque é um caminho que Deus vai fazendo que confunde os inteligentes. A gente fala assim, nossa, mas você vai confiar dinheiro de novo para essa pessoa? Eu falei, vou confiar de novo. Vou confiar porque ele precisa corrigir. E aí um outro ponto, que aí esse é delicado, eu vou pôr aqui para a gente refletir. Não vou nem dizer uma coisa nem outra, mas para a gente refletir. Quando a gente percebe que o dinheiro é para favorecer o lado moral, é para experimentar moralmente, tanto do ponto de vista de nos dar contato com as possibilidades do excesso, e eu diria que no mundo material que nós estamos hoje é bem desafiador vir com dinheiro, porque materialmente falando nós estamos no melhor período da humanidade, então ter dinheiro nesse momento é perigoso, porque você vai ser testado nos excessos, nos apegos, nos prazeres, enfim. Mas experimentar moralmente também significa te dar condições de desenvolver a sua parte moral. E aí aqui é importante, antes de eu contar o caso que eu quero contar, é importante a gente lembrar da parábola do rico insensato, que aí é uma referência de Jesus. Né? O que é o rico insensato? É aquele que acumulou, foi fazer a colheita, viu que os seus celeiros eram pequenos, construiu celeiros ainda maiores e acumulou os grãos e disse a si mesmo, agora folga, descansa e aproveita. Nesse momento, Deus, na parábola, né, se aproxima dele e fala assim, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma, e o que tenhas ajuntado, para quem será? O que essa parábola nos convida a refletir? Não é gastar desenfreadamente. Não é gastar por gastar, mas nos convida a perceber que o dinheiro não foi dado para ser juntado. Meimei tem uma mensagem chamada oração do dinheiro. É uma oração que o dinheiro está fazendo. Aí, um momento, o dinheiro diz assim, para Jesus, né? Diz-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume, que sou o arrimo das crianças, o leite devido aos pequeninos. E ensina aos que me guardam sem proveito, que sou o sangue do trabalho, do progresso, da caridade, da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Porque o dinheiro, sendo sangue coagulado, pode dar até derrame, né? Dá problema no cérebro. Então o dinheiro tem que fluir como o sangue tem que fluir. E aí o que eu quero contar é o seguinte: tem um caso, né? Eles contam que era com o Chico, que Emmanuel falava para o Chico assim: Chico, é melhor que te falte 1 milhão do que te sobre 1 centavo. É para a gente pensar. Gastar de forma louca, né? De forma irrefletida, não acho que é por aí. Tem gente que tem propósito. Aí a pessoa ela trabalha com dinheiro para cumprir um propósito. Mas é preciso refletir o quanto que nós acumulamos para suprir um problema que talvez nunca virá. E aí tem gente que passa dificuldade, né? Então essa fala que eu assim achei muito sensata, né? Dita como sendo fala de Emmanuel. É preferível que te falte 1 milhão de reais do que te sobre 1 centavo. Depende de pensar, porque a riqueza, tanto quanto a falta, né? O excesso quanto a falta, vão nos experimentar diferente. Essa desigualdade está nos convidando a refletir sobre isso, sobre esse lado moral a ser desenvolvido. Mas é isso, meu amigo. Devolvo aí para vocês. Tá ótimo, Gustavo. Nossa, você falou algo aí que realmente é o ponto de vista corretíssimo, né? De esse ter o muito, né? Ou o não ter o muito, né?
ter o pouco demais e até o que falta, é tudo realmente decorrente da necessidade de cada um, né? E nós, às vezes, de uma forma enganosa, né? Achamos que há um merecimento. Não é, né? É tudo dentro das leis divinas, onde se enquadra de uma forma muito necessária e espontânea a necessidade de cada um de nós, né? Então, a gente, como você bem falou, somos testados, né? Kardec fala aqui, logo depois do que você disse, a riqueza é o meio de experimentar o homem moralmente, e assim é mesmo, né? Assim como a pobreza, e ele fala depois, cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Então, ele traz para um exercício, e é um exercício constante que a gente tem que ter, né? Nós estamos falando aqui da riqueza, mas isso serve para tudo na questão não só física, orgânica, desenvolvimento intelectual, mas focando no que a gente está falando aqui, que é a questão do nosso progresso moral. É um exercício, né? A gente tem dias que a gente não quer dar bom dia para o outro. Gente, vamos exercitar, temos que dar um bom dia, vamos tratar bem como a gente gostaria de ser tratado. E dentro da riqueza, isso também é da mesma forma, só que de uma forma ampliada, né? Porque é um exercício constante da gente não se deixar levar pelo nosso egoísmo mesmo, né? Como você falou aí do sangue coagulado, não vou esquecer, né, dessa comparação da riqueza, é verdade. Acumular e aquilo ficando inerte, parado, né? Sem ter onde circular e para onde ir, que essa é a função, né? Então, ao mesmo tempo, o Kardec nos traz essa questão muito lógica, e que você também bem tocou, né, da diferença de cada um de nós em humanidade, né? A diferença do grau de inteligência, a diferença do grau de resignação que eu já consigo ter perante até a pobreza também, né? Então, logicamente, vai haver essas diferenças de acordo com as necessidades de cada um, no grau de riqueza, no grau de pobreza, né? E nas outras questões que envolvem aí, que são as mais variadas, o nosso progresso. Eu queria aqui, até dentro desse setor que a gente está comentando, eu trouxe uma questão que está lá no Consolador, uma pergunta que é a questão 55, que foi perguntado para o Emmanuel em relação à desigualdade da riqueza, o seguinte, porque a gente se pergunta muitas vezes, né? Até quando estaremos assim, né? Até quando a gente conviver com essas desigualdades que chocam muitas vezes, né? Cada um de nós, ver tanto para uns e tão pouco, né? Ou nada faltando para outros. E foi feita a seguinte pergunta: a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? E aí o Emmanuel respondeu assim: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Então, interligando tudo que foi comentado aqui pelo Gustavo, do que Kardec está falando, né? Para cada espírito que temos a posição definida e a necessidade de cada um, vai ser enquadrado essa desigualdade social como uma necessidade específica de cada um de nós, né? Isso vai ser de acordo com o quê? Visando o quê? A regeneração, que é o quê? Nós nos transformarmos, vencendo, né, as nossas dificuldades, cada um de nós, né, nesse contexto, e o resgate, né? Os erros do passado que estão cravejados na nossa consciência, né, que nos perturbam, e a gente precisa dar conta deles, e a melhor forma aqui especificamente, vindo ou na riqueza ou na pobreza, para darmos contas desses erros do passado. E aí o Emmanuel na resposta: caso consideramos que a pobreza, a miséria... Vocês estão me ouvindo bem? Que o meu sinal de internet deu um pouquinho baixo aqui, está normal? Então vamos lá. Agora voltou. Ah, voltou? Tá. Eu vi que deu uma baixadinha aqui no meu sinal, mas tá aí. Continuando a resposta, tá, do Emmanuel? Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas,
são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Então, ele traz a questão dessa pobreza, da riqueza, da miséria, da guerra, de tudo que é mal utilizado, ele traz para a questão da enfermidade da coletividade, né? Então, é decorrente das nossas próprias imperfeições. É algo naturalmente que vai acontecer para que a gente se reajuste, para que a gente possa, né, decorrente dos nossos próprios erros individuais e juntando coletivamente, a gente possa vir a traçar novos caminhos e vencer essas dificuldades que são extremas, né? E ele encerra falando assim: cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos, né? Então, nós ainda precisamos, né, progredir intelecto, mas principalmente moralmente, já que o intelecto está bem na frente, né? Nós precisamos chegar um pouco mais juntos no nosso progresso aí dos sentimentos, no nosso progresso moral. E essa iluminação, ela vai pautar-se no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina que nos esclarece profundamente. Aí, aos poucos, nós vamos vencendo essas mazelas, né, de cada um de nós, de forma individual, e favorecendo esse progresso coletivo, de forma que, aí sim, no futuro, nós estaremos praticando de uma forma espontânea essa lei de caridade, né, que a gente vai se sentir bem e em saber que o outro está bem. Porque hoje a gente só se sente bem quando nós estamos bem, né? Às vezes o outro está do nosso lado, muito mal, passando fome, e a gente não está nem aí. Então, a gente vai chegar num ponto, estamos a caminho, porque em humanidade, se nós olharmos para trás, fizemos muito pior do que fazemos hoje, né? Já estivemos em situações de tratar o outro como nem bicho a gente trata. E hoje nós nos esforçamos, né? Temos a solidariedade, né? Temos aí o esforço de fazer ao outro o melhor que pudermos, né? Lógico, ainda temos muitos erros ainda que a gente deixa levar, né? Pelo nosso orgulho, mas estamos caminhando. E nesse sentido, essas diferenças materiais vão cada vez diminuir, porque não vai ter prioridade, como o Gustavo falou. A gente vai deixar de ver essa questão da riqueza como fim, a gente vai ver como ferramenta, como meio para que a gente progrida em espírito, né? Que é a nossa vida maior. Eu vou passar aqui para o Bruno. Bruno, fica à vontade. Então, vamos comentar ligeiramente referindo à parábola dos talentos. Numa interpretação assim, bem direta, nós sabemos que o talento refere-se ao valor do salário de 15 anos de um trabalhador. Então, só relembrando, o Senhor procurou 3 servos, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e ao último apenas 1 talento. Então, nós vemos aí uma desigualdade de riquezas, uma interpretação bem direta. Porém, o mais interessante é que nenhum deles foi dispensado da obrigação de multiplicar esse talento. E o que tinha apenas um, que cavou um buraco e guardou ali o talento, o valor que ele recebeu, ele teve a reprovação total do Senhor. Então, entendemos assim que mesmo aquele que é menos rico, ele não pode se acomodar com essa situação e procurar desenvolver, dentro das suas possibilidades, aqueles valores de trabalho para gerar a riqueza de que ele tanto necessita, né? Mesmo que ele receba ajuda, apoio, mas ele também tem que fazer a sua parte procurando multiplicar o pouco que tenha, apesar de que um talento na época não era pouca coisa. Então nós vemos que ninguém vem à Terra
totalmente destituído de algum talento, porque as encarnações são planejadas para o progresso de cada um de nós. Então, procuremos nos dedicar a multiplicar o pouco ou muito que nós temos. Porque quando a gente gera a riqueza, ela, no caso, se nós estamos gerando empregos, gerando consumo, nós estamos fazendo o dinheiro circular. O servo que errou foi aquele que não fez o dinheiro circular, como o Gustavo explicou aí, né? Emmanuel disse que o dinheiro é a circulação, o sangue que circula no organismo social, e se o sangue parar, as células não recebem alimento e oxigênio e vão vir a parar de funcionar ou morrer ou desencarnar. Então, uma sociedade tem que circular o dinheiro. Um outro aspecto da circulação do dinheiro, já procurando assim descambar para uma sociedade ecológica, nós aprendemos dentro do curso de biologia que uma sociedade ecológica, todos os participantes da divisão de trabalho de uma sociedade são de importância igual. Então, aquele que purifica a nossa água, que nós abrimos a torneira e podemos colocar no nosso filtro uma água limpa, é tão importante quanto o dentista que nos trata uma dor de dente, o médico que nos atende, também como o lixeiro que recolhe os resíduos de todas as famílias, que se não forem tirados, eles vão gerar um mal-estar coletivo e doenças de todos os tipos. Então, numa sociedade ecológica, não faz um sentido correto haver desigualdade de riquezas, porque todos aqueles que compõem a divisão de trabalho dessa sociedade são importantes. Nós não podemos excluir ninguém, nem o varredor de rua, nem o lixeiro, nem aquele que conserta o fio do poste, senão nós vamos ficar sem energia elétrica, vamos ter que tomar um banho frio, a nossa geladeira vai descongelar os alimentos, e nós vamos ficar numa situação bastante complicada. Imagina se aqueles que trabalham na estação de água se considerem tão desimportantes que parem de trabalhar. Nós vamos ficar sem água. Então, essa é uma visão de uma desigualdade que numa sociedade ecológica não pode ter. É só para nós terminarmos nossa pequena contribuição, gostaria de lembrar um conto de Alfred Hitchcock. Interessante, ele conta a história de um homem que se tornou bilionário, dotado de uma riqueza imensa que ele conquistou com a sua argúcia, né, com o seu arrojo empresarial, mas também com o seu egoísmo, com aquela vontade de reter só para si. Então, à medida que ele foi se enriquecendo, tendo carros, casas, aviões, tudo de conforto da época, a família foi se afastando, porque tudo era só para ele. E chegamos num momento, na fase de idoso, de ancião, em que ele se viu sozinho e doente. Então, ele construiu uma casa, como se fosse uma torre, com uma janela panorâmica. E no extenso gramado da sua mansão, ele mandava os empregados enfileirar os carros, os cavalos de raça, os bens, e ele, da janela, ele observava tudo aquilo que era dele, mas que ele não poderia usufruir de mais nada, porque ele estava extremamente doente. Um simples vento frio poderia
levá-lo a óbito. Então, infelizmente, a desigualdade da riqueza, ela vem de braços dados, às vezes, com o egoísmo e com aquela noção que nós podemos usufruir mais que os outros. Se nós lermos o livro Nosso Lar, nós vamos ver que uma das causas do desencarne prematuro de André Luiz foi o desejo irrefletido de gozar mais que os outros, também de egoísmo, de aproveitar as riquezas não financeiras que a terra tem, mas na forma do alimento, da bebida, de maneira descontrolada, e também da sexualidade, que o conduziram a uma morte como suicida inconsciente. Então temos que refletir muito em como nós usamos as nossas riquezas em geral e também para o futuro, num mundo de regeneração, acredito que vamos viver uma sociedade mais igual, onde todos terão o seu valor reconhecido como trabalhador necessário ao equilíbrio e bom funcionamento de uma sociedade. Então, passo a palavra ao Gustavo, ao Daniel. Obrigado. Verdade, Bruno. Excelentes reflexões. A gente fica triste porque o tempo, né, vai daqui a pouco acabando e realmente, mas a gente falou no início, é um tema que não tem como esgotar, né? São muitas reflexões, mas o mais importante é que ativou em cada um de nós essas reflexões para que a gente realmente tenha uma visão mais ampliada em relação a essa questão da desigualdade da riqueza. E antes de passar aqui para o Gustavo fazer as considerações finais, que a gente ainda tem um tempinho, eu só trouxe aqui um trechinho, né, da leitura inicial do Emmanuel naquela mensagem A Riqueza Real, em que ele tem uma parte que ele fala: as riquezas da matéria são instrumentos de serviço da alma, né? Então, como voltando ao que o Gustavo muito bem colocou, é um meio, são necessários, porque estamos no corpo, né? Precisamos da manutenção do corpo, precisamos do progresso material, individual, coletivo, porque são instrumentos do espírito, não é? O corpo. E a riqueza, que é a matéria, também se vincula às nossas atividades enquanto encarnados. Então, dessa forma, ele deixa claro que a riqueza real, ela é verdadeiramente o que? As riquezas da alma, né? Elas traduzem aquilo que nós já conquistamos e que iremos conquistar com muito sacrifício, né? Pela nossa boa vontade e esforço em nos melhorarmos, mas as virtudes que nós já carregamos, né? Muitos de nós, às vezes nós temos um pouco mais de tolerância em relação ao outro, mais de paciência, outros já não tem tanta, né? Ainda tem que trabalhar mais isso, são aquilo que a gente fala, sou pavio curto, né? Não aguento, eu explodo, eu xingo e tal. Vamos trabalhar isso, né? Outros, às vezes, têm uma quantidade de valor numerário na mão grande, mas ele é consciente, ele utiliza ali porque ele necessita, de forma ponderada, ele pensa no outro em que ele pode ser útil, não só nos seus, consanguinamente falando, né? A nossa família consanguínea, ele pensa em outros, ele gera trabalho, gera emprego, ele faz doação, seja o que for, ele faz circular, né? Esse dinheiro aí, como foi bem falado aqui. Então, lendo isso, né, que o Emmanuel coloca, eu lembro lá do que Jesus falava: ajuntai tesouros no céu, porque a gente precisa, né, ajuntar verdadeiramente essa riqueza real que representa os tesouros da nossa consciência em paz, né? A gente estar fazendo o melhor, se colocando no lugar do outro, fazendo ao outro o que desejamos para nós, para que quando a gente retorne ao plano espiritual, a gente chegue um pouco mais em paz, né, do que quando a gente saiu de lá da última vez para vir para essa existência proposta a nos melhorarmos. Acho que meu sinal está piorando. Vou passar para o Gustavo para essas considerações finais. Gustavo. Não, é isso mesmo, meu amigo. Não tenho muito mais o que acrescentar. O que a gente nota é o encadeamento, né, das coisas todas. Quando a gente diz que
que a desigualdade da riqueza é uma prova da reencarnação, porque então é Deus experimentando a criatura de formas diferentes, né? Quem vem com a riqueza está tendo uma oportunidade de trabalhar um lado moral, está sendo exposto a questões morais, e a falta do recurso financeiro expõe a outras questões morais, né? Então, isso significa que é uma prova da reencarnação no sentido indireto, porque então nós vamos concluindo que Deus está experimentando as criaturas, ou dando a elas a experiência, né? Ora vai viver com abundância material, ora vai viver na escassez. E esse dinamismo da vida vai nos conduzindo a um ponto focal, ao ponto que interessa, que é o que Leon Denis, inclusive, vai trabalhar no livro O Porquê da Vida. No capítulo 7, ele diz assim, o alvo supremo. E nesse capítulo, ele diz assim, não se trata de desprezar os bens terrenos, mas de dar a eles o justo valor. Não é desprezá-los, mas é dar a eles o justo valor. São ferramentas, sempre ferramentas, para o nosso crescimento moral. O único foco é a moral. Não importa o que fez, importa o que ainda precisa fazer, importa o que precisa aprender. Então o foco é sempre moral. Muito bom, muito bem lembrados. Bruno, tem um minutinho, mais alguma coisa para a gente já ir para o encerramento? Vamos nos preparar, quem sabe nós vamos experimentar a riqueza na próxima reencarnação, né? Já estamos nos preparando. Tem gente aí, cuidado, que a gente está entrando já na fila da Mega Sena para já começar agora, hein? Estão preparados? Estão preparados? Vamos ver. Tá joia. Gente, a gente já vai agradecendo, né, a todos. Como a gente falou aqui no início, a gente percebe e sente, né, essas boas vibrações. A gente agradece a todos que participaram aqui nos comentários, né? Não tem como elencar todos, mas a gente sempre gosta de citar alguns: a Paula Duarte, a Ana Cláudia Ribeiro, a Eliane Garcia, a Sandra Jorge, o Kelei, a Ana Cláudia Ribeiro, o Ricardo Santos, a Penha Rodrigues, a Oriza, a Mara, o Cosme Inácio, a Lúcia Farage, Maria do Carmo, Eliana Martins, o Jorge Miyashiro está sempre aí conosco, a Sônia Rezende, Janete Bressan, Paula Duarte, Sarita Barbosa, Ângela e tantos outros que participaram conosco. Sintam-se todos abraçados, né? Que nós estamos nos sentindo abraçados aqui, fiquem certos disso. E a nossa gratidão, mais uma vez, para todos que estiveram conosco, a nossa gratidão ao Bruno, ao Gustavo. Aqui, hoje nós vamos pedir ao Gustavo para fazer a nossa prece final, mas eu acho que o Gustavo, se eu não me engano, foi aniversariante agora no último sábado, não? Pois é, meu amigo, completando os 28. Olha aí, então, mais um motivo para se sentir abraçado, né? Muitas bênçãos aí na sua caminhada, né? Parabéns. Esse esforço aí de levar essa doutrina que nos liberta, né? E que nos esclarece a tantos, né? Que Jesus te abençoe, a sua família também. É como eu costumo dizer, você está menos novo agora. Agora avançou um pouquinho mais, né? Mas agradeço para o meu amigo, agradeço aos cumprimentos, Bruno. Jesus nos inspire na caminhada. Tá joia, vai inspirar sim. E se Deus quiser, até o nosso próximo encontro aí futuramente. Minha gente, vamos passar para a nossa prece. Eu vou já colocar aqui uma pequena música de fundo. Vou passar para o Gustavo. Aí só lembrar, Gustavo, quando eu colocar aqui o vídeo, você habilitar o seu microfone, tá bom? Então vamos todos mentalizar o nosso Mestre Jesus, vamos nos unir mais ainda para a nossa prece final, para essa harmonização que com certeza já chegou a cada um de nós. Vamos orar. Jesus amigo, companheiro de todas as horas, a ti te buscamos em prece e uma vez mais, rogando-te o amparo, o auxílio, o fortalecimento, o direcionamento. Sabemos que somos espíritos egressos
às vezes, de encarnações difíceis, muito ferimos a lei, esquecemos o nosso próximo e nos prendemos em nós mesmos. Mas hoje, Senhor, graças ao Teu Evangelho de amor e a nossa querida doutrina espírita, temos a chance de retornar ao caminho velho, ao caminho da redenção. Pedimos por isso forças, boas inspirações e, sobretudo, que nos ajude a abrir o coração. Teus ensinos, a tua mensagem, o teu exemplo e a tua presença. Esteja conosco, Jesus. Mas mais do que isso, nós possamos estar contigo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos. Até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.